Olá, galera! Hoje eu vou falar aqui sobre como foi a adaptação da nossa filha na escola aqui nos Estados Unidos ao entrar com 4 anos de idade. Então, para explicar essa adaptação, eu vou fazer uma retrospectiva da nossa história, um resumo sobre a nossa filha. Ela chegou aqui nos Estados Unidos, estado da Flórida, na cidade de Orlando, onde nós moramos, exatamente com 2 anos de idade e 2 meses, ou seja, ela ainda estava a aprender as palavras da própria língua nativa, né, do português falado no Brasil. Pois bem, aqui ela só veio entrar na escola aos 4 anos de idade, exatamente no mês de agosto de 2021. Eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2022, certo? Então, desde lá, ela vinha aprendendo as palavras em português. Ela não tinha contato com outras crianças com frequência, outras crianças americanas. Às vezes que ela tinha contato, sempre era em parquinhos públicos, que aqui tem muitos parques públicos onde as crianças vão com frequência. Então era lá que ela tentava, assim, meio que se introduzir no meio de outras crianças. E ela sempre se sentia excluída, porque não conseguia se comunicar com as crianças. Sendo dessa idade, ela também não entendia porque que as crianças falavam de um jeito diferente dela, né? Afinal, ela tinha 2 anos. Então, ela ainda não compreendia que existia uma outra língua ou outras línguas a serem faladas, né? Então, as coisas foram aos poucos. Eu sempre ficava assim triste realmente com esses acontecimentos, porque eu via a tristeza dela ao ser excluída pelas outras crianças, principalmente quando eram crianças de um grupinho de 3 crianças, né? Quando era apenas uma criança sozinha naquele ambiente, não tinha outra opção para essa criança brincar, a não ser a minha filha, até que ela conseguia ali, né, na linguagem de criança mesmo, independente das línguas, trocar algum tipo de comunicação assim, não muito entendível. Pois bem, o tempo foi passando, ela começou a assistir muitos vídeos em inglês, os desenhos animados eu sempre botava em inglês e também botava em português muitas vezes, né? Para ela ir pegando tanto o vocabulário em português como o inglês. E no meio disso tudo sempre aparecia também os desenhos animados em espanhol, é muito comum, né, aparecerem em espanhol aqui. Então ela passou a assistir tanto o espanhol, o inglês e o português, mas sempre eu dava ênfase mais aos desenhos animados em inglês, até porque existem, né, diversos desenhos que não são conhecidos no Brasil, mas que aqui são muito bem assistidos pelas crianças. Pois bem, o tempo passou, ela sempre me pedia, quando ela já adquiriu um mínimo vocabulário de inglês, mesmo assim ela ainda tinha aquela vergonha de chegar nas crianças. Então ela me pedia para que eu a introduzisse no meio das crianças, para dizer que ela queria brincar com elas, né? E assim eu fazia. Até que foi chegando um momento, eu dizia, não, você já sabe falar, você já sabe. Diga lá, I wanna play with you, eu quero brincar com você. E foi dado o momento que ela não me pediu mais para introduzi-la no meio das crianças e ela mesma já ia e já saltava, não só com esse vocabulário que eu ensinava, né? Algumas coisas ali, outra aqui. Ela mesma foi adquirindo o próprio vocabulário dela e, para minha surpresa, já teve momentos que foram ocorrendo que ela foi me dizendo certas palavras em inglês que nem eu conhecia. E eu, para ter certeza se ela realmente aquilo que ela estava falando, botava no tradutor e via que aquela palavra que ela estava me dizendo em inglês era realmente aquilo, e com a pronúncia muito correta. Então de lá para cá ela veio sempre aprimorando, né? Sempre assistindo vídeos e os poucos contatos que ela tinha nos parques públicos. Depois veio a pandemia, muitas crianças não iam brincar nos parques, ou se tinha criança, os pais não queriam que outras crianças se aproximassem, né? No início da pandemia, que estava aquela dúvida de questão de vírus, transmite, não transmite, tem sintoma, não tem sintoma. Então foi mais uma coisa que ela deixou, digamos assim, né, de ganhar naquele momento por conta desse acontecimento. Mas mesmo assim, ela sempre seguiu evoluindo. Poderia ter evoluído mais rápido se não fosse essas circunstâncias, claro, mas continuou a evoluir. Então, quando chegou o momento realmente dela ir para a escola,
que foi em agosto de 2021, né, o ano passado, já com 4 anos e 6 meses de idade. Ela já tinha um preparo de um vocabulário, ela já sabia da existência da língua, já sabia que existe o inglês, já sabia que existe o português, que inclusive existe o português de Portugal. Ela hoje assiste também vídeos animados de crianças falando o português de Portugal. Ela só de ouvir, ela já reconhece que português é esse, se é de Portugal, se é do Brasil, se é espanhol, se é inglês. Ela já sabe qual é a língua que está sendo falada só de ouvir. Então, até japonês às vezes ela assiste, mas isso aí já não dou mais, nunca dei ênfase. Então, o que eu quero dizer é que ela já chegou na escola, no VPK, que a gente chama aqui, é o Voluntarian Pre-Kindergarten, é o que prepara para o kindergarten. Então, ela já chegou nessa escola com um vocabulário de que ela não passava aperto, ela já sabia se comunicar, ela já tem um listen, que é o escutar, que ela já entende, e já se comunica com os adultos. Afinal ela é muito comunicativa, né? Independente da língua, ela é muito comunicativa, ela gosta muito de se comunicar, de estar rodeada de pessoas, né? Então, eu vejo que a evolução aconteceu daí. Eu faço questão de mostrar essa diferença da questão que ela chegou aqui com 2 anos e só aos 4 anos que ela foi para a escola, porque, para quem não sabe, aqui a escola só é gratuita a partir dos 4 anos, arcada pelo governo, e assim 3 horas diárias, né? A partir dos 5 anos, quando a criança vai para o kindergarten, ele fica mais horas na escola, que é de 8h30 às 3 horas da tarde, 8h30 da manhã às 3 horas da tarde. Então, o que eu quero dizer, porque muitos imigrantes chegam aqui, já chegam direto com a criança em idade escolar. A criança acabou de chegar do Brasil, já é uma diferença muito grande, dependendo da relação que ela tem com os familiares, né? Tem toda aquela mudança de vida das pessoas que ficaram lá, e ela ter vindo para cá e não ter mais o contato físico com essas pessoas, ser jogada em uma escola onde as pessoas não falam a língua dela, aprendendo uma cultura que é totalmente diferente. Então, quando a criança já chega nessa idade mais avançada, que ela já entende mais as coisas, eu imagino que seja um tanto mais difícil. Eu vejo pessoas aqui que passaram por isso, né? Que a criança com 5 anos, com 6, com 7, né? Já questiona mais as coisas, então ela já tem compreensão de que aquilo está diferente, alguma coisa está diferente, eu não estou gostando. Já a minha filha não, ela já chegou com 2 anos, então já chegou nos Estados Unidos com essa idade que ela já ainda estava aprendendo a própria língua materna, né, que é a língua nativa, o português brasileiro. Então, apesar dela ter passado por várias situações de que as crianças, né, tipo assim, meio que rejeitaram ela em alguns momentos, né, não queriam brincar, mesmo assim, ela aprendeu, assim, eu acredito que na melhor fase. Ela teve um tempo de aprender em casa, mesmo com toda a circunstância que ocorreu no país, no mundo. Ela teve esse tempo para ir pegando um pouquinho, e quando ela chegou no momento da escola, ela já sabia muito, muito, e não passava aperto, não teve vergonha de falar. Lógico, ela teve os primeiros dias, ela chorou por conta da questão de ficar afastada de mim, porque ela sempre ficou comigo. Poucas vezes ela ficou com babysitter aqui em questões de necessidades. Mesmo assim foi com babysitter brasileira. Então lá ela, nos primeiros dias realmente ela chorou, né? Ficou não querendo ficar na escola, mas questão de 1 semana ela já estava super bem, e ela chorou não era por causa da língua, era assim por causa do afastamento dela entre ela e mim, não por causa da barreira da língua. Isso ela não tinha mais problema. Então hoje ela está muito adaptada à escola, que eu quero dizer, ela gosta demais de ir, ela explica o que ela aprendeu, ela muitas vezes explica ao próprio pai, ensinando a ele determinadas questões até gramaticais em inglês, né, na faixa etária dela. Então é muito interessante ver a evolução, como a criança aprende rápido, né, tudo depende do meio que ela está.
Isso eu falo para qualquer experiência, para qualquer aprendizado, não só da língua. Então, do meio que ela vive, das experiências que lhes são proporcionadas, né, na idade mais cedo, isso facilita, né, inclusive. Quanto mais tarde, cada vez mais difícil, né, de você aprender, porque você já tem os preconceitos na cabeça. Os preconceitos, que eu quero dizer, que você já tem conceitos preconcebidos, tudo você tem que transformar, mudar, porque o que eu aprendi era assim, agora tem que ser dessa forma, então você tem que fazer uma transformação na sua cabeça. Já para a criança não, a cabeça dela está vazia, ela está aprendendo tudo pela primeira vez, então tudo flui mais fácil, tudo para ela é mais simples. Ela não aprende por regras gramaticais, ela não aprende por tradução, ela aprende da mesma forma que ela aprende a língua materna dela, que é por ouvir e repetir. Então ela aprende por repetição, de ouvir os pais, de ouvir as famílias, de ouvir os parentes, de ouvir os amigos falarem aquelas palavras, e ela vai aprendendo na prática o que aquela palavra significa. Da mesma forma ela aprende a segunda língua, já com essa idade que ela tem, o que facilita muito, né? Então o que eu quero dizer que ela não teve problemas assim na escola, teve, como eu falei, essas questões pontuais de afastamento entre mim e ela, que ela não estava acostumada, mas não por causa da língua propriamente dita. E hoje ela gosta muito da escola, cada dia ela aprende novas coisas, faz novas amizades, na verdade fez amizades, né? Que são crianças que ela vê todos os dias, que ela sabe o nome. Então eu acho muito interessante quando a criança tem essa oportunidade de ser jogada em uma experiência, de estar imersa em uma nova experiência, na qual para ela nem é tão nova assim, né? A gente fala nova para a gente, mas para as pessoas que não vivem diariamente uma língua que não seja aquela que você foi criada, né? Então é isso, galera. Eu tenho 2 vídeos no YouTube falando também como faz para matricular crianças de 4 anos aqui nas escolas no estado da Flórida, especificamente, porque nos Estados Unidos cada estado tem as suas leis em diferentes áreas, então eu só posso falar pelo estado da Flórida. Então tenho 2 vídeos no YouTube explicando cada fase, porque tem alguns protocolos a serem seguidos até chegar o momento da criança realmente iniciar na escola. Então, galera, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como foi a adaptação de Janaína na escola aqui nos Estados Unidos. Hoje realmente ela gosta demais da escola e eu fico realmente muito feliz como ela já sabe falar em inglês, não fluentemente, mas ela já se vira muito bem e não vai ser só mais uma língua que ela vai aprender, com certeza ela vai falar no mínimo 3 línguas pelo andar da carruagem que a gente vê. Tá bom, galera? Um abraço e até a próxima!